Servo significa aquele que tem um Senhor acima dele, aquele que tem um Deus. O terceiro título dele era servo do Senhor. Ele era servo. E eu lembro que Neemias, uma certa feita, ele houve uma notícia que a cidade dos seus pais, a cidade em que os seus pais cresceram, foi destruída e os muros foram derrubados. E Neemias fica triste com isso. E aí ele vai para a presença do rei e o rei pergunta para ele: por que está triste? Você não está doente? Ele conta: olha, porque a cidade dos meus pais foram destruídas, os muros foram derrubados. O rei fala: o que você me pede? Fala: dê cartas, dê uns dias para mim ir lá e levantar os muros. A história de Neemias é tão mais completa, mas uma coisa que a gente vai pensar é por que foi Neemias que foi levantar os muros, sendo que não foi ele que derrubou o pastor? Por que foi Neemias que teve que reconstruir, que não foi ele que destruiu? E se você olhar com um olhar mais humano, você percebe que isso faz parte de muita gente. Porque tem pessoas que parece que quando a bomba estoura, cai no colo dela. Ela não contribuiu com nada para a bomba estourar, mas quando estoura, cai no colo dela. Tem pessoas que parece que o chamado dela é reconstruir o que não foi nem ela que destruiu. Não foi ela que destruiu a família, pastor, mas parece que a responsabilidade dela é reconstruir. Não foi ela que destruiu o casamento, mas parece que a responsabilidade dela era reconstruir. Mas o certo era quem destruiu reconstruir. Mas Deus pega Neemias, que não tem nada a ver, que mora do outro lado do mundo, e fala assim: ó, eu vou levantar você para reconstruir. Mas por que eu? Sendo que não foi nem eu que destruí. Mas sabe o que eu aprendi, pastor? De tantas coisas que a gente acata atrás desta história de Neemias, a coisa mais linda que tem é até a cidade dos pais de Neemias, até os muros serem destruídos, Neemias não tinha se encontrado em nenhum ministério. Neemias não parecia que não tinha nada que ele tinha prazer em fazer. Adorava, era crente, ia para a igreja, mas nenhum ministério Neemias era atraído por fazer, até os muros serem destruídos. Aí quando os muros são destruídos e ele reconstrói os muros, Neemias saca que o prazer que ele tem é em reconstruir o que foi destruído. Sabe o que é mais interessante? É que mesmo que não foi ele, mas ele teve o prazer de reconstruir. Porque quando as pessoas viam Neemias reconstruído, as pessoas pararam e falavam: um dia eu vou ser igual Neemias. E é o que Deus trouxe alguém aqui para dizer: você não se encaixou em nem nada, você não tem prazer em fazer nada, mas eu vou te usar para reconstruir, para pessoas terem você como exemplo. Eu vou te usar para você levantar o caído, para o caído levantar alguém. Eu vou te usar para construir famílias, para reconstruir lares, para os lares reconstruir lares. Deus começou uma nova história na sua vida, Neemias. Ele vai te usar, ele vai te usar, ele vai te usar, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, é fiel para terminar, é fiel para terminar.
ajudar a reconstruir outras pessoas. Ele vai reconstruir a sua família para você ajudar outras famílias a serem reconstruídas. E a partir de você, Deus vai começar a escrever uma nova história sobre a sua família. E o último título de Pedro era: Pedro, ele era um apóstolo. O significado de apóstolo é aquele que foi enviado. E o último título dele era enviado do Senhor, enviado de Deus. E eu creio que esse é o mais pesado título de Pedro. Porque as pessoas olham pra gente, pastor, e falam assim: é tão bom ser enviado por Deus, é tão bom pregar, ser pastor, é tão bom estar à frente de algo, é tão bonito. Mas na verdade é que só quem é enviado por Deus sabe o peso de ser enviado por Deus. Ser enviado por Deus é muito mais do que vestir um terno bonito todo domingo e vir ministrar uma palavra para vocês. E às vezes a igreja, a nave da igreja não tem nem a noção de quão difícil é ser alguém enviado por Deus. Uma vez alguém olhou para mim e falou assim: sua vida é tão boa, você só prepara a mala, vai para o avião, e quando chega lá tem alguém te esperando, tem um quarto te esperando, tem um restaurante te esperando, tem uma igreja lotada te esperando. Eu olhei para essa pessoa com um olhar de dó. Eu quase me ofereci para trocar de lugar com ela, que ela só vai pro culto e ouve. É tão bom só ir pro culto e ouvir, ó. É porque essas pessoas não têm noção de o quão difícil é ser chamado por Deus. Porque ser chamado por Deus é literalmente o oposto de você viver as suas próprias vontades. A primeira coisa que o chamado ele te faz, ele te obriga a você viver as vontades de Deus. E às vezes as vontades de Deus são nada a ver com as suas vontades. Aí no meio do caminho você deixa sonhos, desejos, projetos, amigos, família. Aí você se pergunta: mas eu vou viver literalmente sozinho no meio do propósito de Deus? É só eu? É tão difícil ser chamado. E eu não falo por... Isso aqui com certeza não é um desabafo, mas é para você ter noção de o quão difícil é, o quão cansativo, o quão pesado e principalmente o quão perigoso é morrer para as suas vontades e viver a vontade de Deus. Porque o escolhido não tem escolha. O chamado não tem as suas próprias vontades. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz bem assim: não foi vós que escolhestes a Deus, mas foi Deus que escolhestes a vós. Então eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A ruim é que você não vai viver a sua vontade. A boa é que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável sobre você. É bem melhor a gente viver a vontade de Deus do que viver a nossa própria vontade. E é perigoso, mas o chamado ele é tão dolorido porque isso traz lágrimas. O chamado te
traz calúnias, o chamado traz guerras, o chamado traz conflitos, desânimos, solidão, despreza. O chamado ele te dói de um jeito que você nem imagina. Mas é tão prazeroso você levantar na cama e dizer: eu não sou qualquer um, eu sou alguém chamado e escolhido por Deus. E eu vim te dar uma palavra de alívio, de renovo, de injeção de ânimo. Você não é qualquer um, você é alguém chamado por Deus. Você é alguém privilegiado em viver a vontade de Deus. Meu pastor, um versículo que tem sido a minha chama no meu coração. Provérbios já diz: muitos são os planos dos homens, mas o único plano que prevalece é o plano de Deus. Você vai viver o plano de Deus. Você vai viver o chamado de Deus. Você vai viver a vontade de Deus. Quem está pronto? Quem está pronto? Quem está pronto?